Olá, a Comissão Mista do Congresso Nacional aprovou o mérito da medida provisória 618 enviada pelo governo federal e que agora tramita primeiro na Câmara até chegar no Senado. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o relator da matéria, o senador Waldir Raupp. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Gostaria de começar a nossa entrevista esclarecendo, porque quando a gente fala da MP 618, já está associado com a relação à renegociação da dívida de pequenos produtores do Nordeste em áreas de calamidade pública, não é isso? Eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez do programa, conversando com as amigas e amigos de todo o Brasil. Dizer que essa MP é muito importante, além de tratar do abatimento e rebate e prorrogar prazo da dívida dos pequenos produtores do Nordeste, sobretudo aqueles que foram atingidos pela estiagem, pela seca, com frustração de safras. Trata também de recursos para o BNDES, para poder incrementar a produção no Brasil através das nossas indústrias, em torno de 15 bilhões de reais, e mais 15 bilhões para a Valec. Então, são 30 bilhões de reais que o governo está colocando no BNDES e na Valec para incrementar o programa de ferrovias, de construção de ferrovias no nosso Brasil, que está começando agora com toda a força. E o BNDES, repito, para o incentivo também às nossas indústrias. Mas os pequenos produtores do Nordeste, que são milhares deles, serão beneficiados com essa medida provisória, que foi aprovada por unanimidade, por entender que é muito importante para esses produtores. Tratou também da indústria naval. A indústria naval estava vencendo o prazo de incentivos agora no final do ano de 2013 e foi prorrogado até o final de 2014. Então teremos mais um ano a partir deste ano, mais o ano que vem, para as indústrias que fabricam navios, barcos do nosso país possam ter fôlego, para continuar produzindo. Ou seja, essa MP está bem voltada para uma estratégia de fortalecimento da economia brasileira. Consegue manter o pequeno agricultor na sua propriedade, preservando a atividade do pequeno agricultor. Investindo no BNDES, nós vamos para as indústrias, dar novo fôlego para as indústrias, porque esse é um setor que tem desafiado a gente nessa economia, né, senador? É verdade, a economia, ela por um período, ela teve dificuldade devido à crise global, à crise mundial de outros países e que afetou também o Brasil. Então o governo tem se esforçado com incentivos, com desoneração de IPI, lutando com os governos para diminuir também o ICMS em alguns casos, tudo para incrementar a economia com esses incentivos. Então todo o recurso está sendo colocado agora, na Valec para incrementar o setor de ferrovias e no BNDES também para financiar as indústrias. Então tudo isso vai ajudar na melhoria da economia do nosso país. Neste momento já dá sinais de recuperação. A economia brasileira que patinou nos primeiros trimestres do ano, nesse terceiro trimestre já dá sinais de revigoramento, de fortalecimento. E isso é muito importante, fechar este ano com um crescimento mais acentuado, um crescimento um pouco mais forte do que foi no ano passado. Por isso que essa MP veio num bom momento, a MP 618 veio num bom momento, foi trazer todos esses investimentos, além de dar esse incentivo aos produtores do Nordeste. Eu queria muito também ter colocado, até sugerir, colocar os produtores do Norte também. Os produtores do Norte, mas lá no Norte, lá às vezes chove até demais, No Nordeste é o oposto. Lá nós não temos tido perda de safra por problema de clima. Pelo contrário, dá até 2 safras por ano. No centro-oeste e no norte do Brasil, chega a dar 2 safras que se chama de safrinha, dá a safra de soja, depois a safra de milho, ou de sorgo. Uhum. Então dá para aproveitar 2 safras por ano. Já o Nordeste passa, às vezes, anos que não tem nenhuma safra. É a pior seca dos últimos 120 anos, E essa seca, como você bem está dizendo, ela castigou muito os produtores do país. Teve um empenho maciço. O nosso líder aqui no Senado, o senador Eunício Oliveira, que é do estado do Ceará, defendeu muito a aprovação desse projeto. Aliás, estava na MP 610. Isso. Aí, como a MP 610 caiu, veio para a MP 618, que eu relatei, já aprovada aqui, já foi para a Câmara, deve ser aprovado na Câmara, aí volta para o Senado. Então, o senador Eunício Oliveira, que era o relator da 610, onde estava tratando de tudo isso, e ele participou de todas as reuniões, mesmo quando eu estava fazendo o meu relatório. O senador José Pimentel também, que é do Ceará também, e todo o senador Eduardo Amorim, do Sergipe,
E todos os senadores do Nordeste, Inácio Arruda e tantos outros, tiveram participação, empenho ativo na aprovação dessa medida provisória. Senador, essa é uma relatoria difícil? Essa é uma matéria que vai encontrar muita controvérsia nessa tramitação? Ou o senhor acredita que é uma matéria que vai tranquila nas duas casas? Olha, como a comissão é mista, quando já a gente aprova na comissão mista, que é Senado e Câmara, Câmara e Senado, ela já sai bastante arredondada, eu disse, bastante ajustada. E eu fiz um relatório de forma que combinar também com o governo, discutimos por várias vezes com o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria e Comércio, Casa Civil, com os líderes, o líder Eduardo Braga, que é o líder do PMDB aqui no Senado. Então foi uma matéria bastante discutida e não creio que até o momento, se a Câmara aprovar do jeito que ela está e depois vem para o Senado, ela vai sair na sanção sem nenhum veto. A informação que eu tenho é que a presidente não vai vetar toda a medida provisória, todo o projeto, sempre veta alguns pontos. Trabalho da relatoria. Eu coloco emendas, eu até coloquei algumas emendas, mas tudo combinado com o governo. Tudo certinho, tudo combinado com o governo. Então a tendência é ela não sofrer nenhum veto. Inclusive eu fui, a ministra Gleice Hoffmann me ligou, a Ideli também tivemos algumas reuniões, parabenizando pelo relatório que nós fizemos de consenso. Eu sempre falo, Tânia, que o relator é o mediador das partes. Tem muito interesse de todos os lados quando tem um projeto, seja ele qualquer projeto que for, tem muitos interesses, às vezes contrários, outros brigando para colocar outras matérias. Ainda mais envolvendo recursos, né, senador, como é o caso dessa MP, né? Exatamente, são 30 bilhões de reais, é muita coisa, né? Eu lembro que quando eu fui relator geral do orçamento em 2007, eu fui o relator geral do orçamento. Naquela época eu coloquei 15 bilhões para o PAC, para começar o PAC. Nossa. A pedido do governo Lula na época, que estava nascendo o PAC, o Programa de Administração do Governo, eu coloquei 15 bilhões para começar o programa do PAC. Agora foram 30 bilhões só nessa medida provisória para o BNDES e para a Valec. Realmente é muitos recursos. E aí a expectativa é que em quanto tempo a medida provisória tramite nas duas casas? Olha, a expectativa era que a Câmara votasse essa semana ainda. Ainda nessa semana, ainda a terceira semana de setembro. Ainda essa semana para vir para o Senado, né? Isso. Ela se inspira agora, acho que em outubro, acho que no início de outubro, então nós temos que votar na Câmara o mais rápido possível para vir para o Senado e votar no Senado, para não cair. Mas está tudo certinho, eu acho que a tendência é essa medida provisória e não pode cair, até porque beneficia muitos produtores, são milhares e milhares de produtores, tem esses outros incentivos também para a Valec e para o BNDES, tem o incentivo da indústria naval, que é muito importante neste momento para o país. Então é uma medida provisória muito importante para a economia brasileira. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas. Ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.